Amazônia é uma região muito diversa, né? Existem várias Amazônias dentro de uma Amazônia só. A gente tem um cenário das cidades grandes, que vivem uma realidade específica de cidade grande. A gente tem as comunidades pequenas, né? Que muitas vezes tem lá no interior, que tem, não existe uma escola de ensino médio, então os adolescentes precisam migrar para outras escolas para estudar, então isso é uma outra realidade. Aí a gente tem as comunidades ribeirinhas, né, que vivem, né, à beira dos rios e que muitas vezes chegam à escola de barco-escola, por exemplo. E aí a gente tem as comunidades indígenas, que dentro desse escopo comunidades indígenas também tem milhares de diversidades, né? Desde cultural, linguística, enfim, são questões importantes e às vezes currículos, né, muito específicos também para essas comunidades, né? Então, acho que isso é importante, assim, a gente tem que considerar sempre que a gente vai cobrir qualquer assunto na Amazônia, né? Mas, sob a ótica da educação, é muito mais importante, porque todas essas particularidades, né, culturais, né, regionais, de local, de vivência, elas precisam ser debatidas, elas precisam ser respeitadas. E acho que também para a gente como jornalista, né, essa diversidade, essa reflexão sobre a diversidade, ela permite que a gente entenda o sentido profundo da educação para cada uma dessas populações, né? Agora, por causa dessa diversidade enorme, né, a cobertura na Amazônia, ela também é sempre um desafio prático para a gente como jornalista, porque a gente precisa fazer um banco de fontes, né? A gente precisa ter acesso às pessoas que estão ali e que vão contar para a gente o que de fato está acontecendo na região. Então, eu ligo para as grandes associações, as grandes organizações que trabalham ali dentro com outras temáticas, né? Não necessariamente a temática da educação. Então, a gente tem a CPT, por exemplo, que é a Comissão Pastoral da Terra, ela está muito ligada à realidade da terra e dos conflitos de terra, mas ela tem o contato de todas as lideranças, né? A gente tem o CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário. Tem o ISA, né, o Instituto Socioambiental, que inclusive faz um trabalho interessante na educação intercultural nas comunidades indígenas, né? Então eu ligo lá e peço ajuda, falo, olha, quero conversar com alguém desse lugar específico, vocês conhecem uma liderança de lá? E aí a gente vai fazendo uma escadinha, né, até chegar no lugar onde a gente quer. Especialmente quando a gente fala de Amazônia, a gente precisa amarrar muito a pauta antes de ir. A gente precisa saber exatamente o que está acontecendo. Então, por exemplo, você está ali, né, na redação, aí você tabulou dados do Censo de Educação e percebeu que a evasão escolar num lugar é muito alta. Você quer entender por quê? Você precisa falar com as pessoas que estão lá dentro para poder entender essa realidade e amarrar isso tudo muito certinho para oferecer a pauta para o seu editor. Agora, outra questão que eu acho que é importante a gente abordar quando a gente fala de educação e Amazônia é a educação para a Amazônia. E a gente, como jornalista, a gente tem a obrigação, né, de policiar e de cobrar as políticas públicas, os currículos escolares. E hoje, né, no Brasil, a gente tem um currículo escolar relacionado à Amazônia muito atrasado, né? A Amazônia, ela não é tratada com a importância que de fato ela tem. A gente está falando de uma floresta que é a grande reguladora do clima no planeta. Então, é importante que a gente, como jornalista, também fique atento e cobre as escolas para que exista um currículo multidisciplinar, né, que se discuta a Amazônia na biologia, na química, na física, na literatura, em todos os aspectos possíveis, para que as crianças saiam da escola, né, os adolescentes, sabendo a importância da floresta e por que é importante conservá-la. Então, essa é outra dica que eu dou, assim, é sempre estar muito atento para esses currículos e para as políticas públicas de educação nessa área ambiental, porque é só assim que a gente consegue preservar a Amazônia, né?